Olá, boa tarde. Meu nome é Eric e eu e a Aline nós vamos apresentar o seminário sobre ciência em movimento, as implicações sociais e técnicas da introdução de tecnologias de informação e comunicação na pesquisa científica. É o nome da professora Virgínia Simão e esse é um trabalho que faz parte da disciplina de formação profissional e comunicação em ciências biológicas. Bom, falando um pouquinho da introdução, a gente sabe que a ciência ela passa por diversas fases, por diversas modalidades evolutivas dentro do campo cotidiano e isso causa alterações no modo de vida da sociedade. Isso significa que basicamente a ciência ela está sempre mudando, ela está sempre se modificando. Antes, muitas pessoas faziam publicações em livros, por exemplo. Hoje já existem periódicos, artigos científicos que são de extrema importância para poder, como um instrumento de divulgação dessa ciência, entendeu? E uma outra questão também envolvida é a comunicação, que é uma forma de poder passar a ciência, e isso vai causar impactos positivos dentro da sociedade. Uma outra questão também envolve as tecnologias de informação e comunicação, que são, no caso, diretamente responsáveis pela ampla disseminação do conhecimento. Hoje em dia, essas tecnologias que envolvem uso de podcasts, uso de jornais que emitem uma típica forma de comunicação, entrevistas, são vários tipos de tecnologias de informação recentes e que podem ser grandemente utilizados para poder disseminar esse conhecimento. E uma outra questão também é que, em função disso, com o desenvolvimento da ciência, o número de periódicos é cada vez mais alto, ou seja, cada vez mais existem publicações, estudos, e isso é uma forma mais recente de poder fazer ciência. E uma outra questão também é as que não, por sinal não está ressaltado, mas envolve a ciência envolvendo a criança, que é importante desde já a criança já ir se adequando à ciência. E isso é uma grande evolução, é uma grande mudança, não só na nossa espécie, mas uma evolução que vai trazer mudanças significativas. E uma outra questão também que vale a pena ressaltar é que existem vários tipos de competências comunicativas que vão servir como um instrumento para poder orientar mais as pessoas. Como no caso, um professor ele vai utilizar de diversos instrumentos de comunicação para fazer o aluno interagir mais com a matéria. E isso envolve fazer ciência, envolve fazer o aluno pensar, envolve ele saber desenvolver o senso crítico. A ciência, de uma maneira geral, é uma questão muito ampla e muito coesa. Bom, falando um pouco dos métodos do artigo, dos 3 artigos, os autores Thomas e Nelson, no caso, eles fizeram uma pesquisa e a pesquisa foi considerada muito analítica por envolver o estudo e a avaliação aprofundada dos modelos que diz respeito à comunicação. Esse, no caso, é um artigo que eu tirei que fala muito bem dessa questão. Como que a avaliação ela é um modelo eficiente no que diz respeito à comunicação. É uma questão muito importante. Um outro método baseado em outro artigo também que nós baseamos é que os procedimentos empregados na análise e na interpretação dos dados de intertextualidade vai, no caso, enfocar os recursos de citação e relato. Ou seja, uma questão como essa envolve muita gente fazer citações de revisões bibliográficas, fazer relatos de ciência, entendeu? E usar isso como um instrumento de comunicação. Uma outra questão também baseada no outro artigo, que envolve a popularização da ciência como prática social e discursiva, seria o processo social dessa popularização da ciência. Como que a própria representação vai causar uma mobilização diariamente na mídia, nas instituições de ensino, nos órgãos de fomento à pesquisa e tal. Essa que é a questão, trazer a ciência
para dentro das universidades, trazer a ciência para dentro das escolas, para órgãos de pesquisa, poder publicar isso cada vez mais para a comunidade científica. E isso é uma questão muito importante. Agora, os conceitos básicos que envolve basicamente a leitura dos 3 artigos, é como que ele deve ser construído para a população, como que esse diálogo ele tem que ser feito de uma forma simples, coesa, fazendo a população interagir cada vez mais e ter um conhecimento da ciência, a pessoa poder interagir mais com aquilo. E uma outra coisa também que vale a pena ressaltar é como que a expansão do diálogo ela envolve diferentes aspectos. Ou seja, a expansão do diálogo ela tem que envolver diferentes assuntos, porque fazer ciência é basicamente você englobar vários assuntos e saber intercalá-los, contextualizá-los e intercalá-los numa diferente situação. Essa que é a verdade. Uma outra questão também que vale a pena ressaltar, que isso inclusive fala em um dos artigos, são as boas práticas de popularização da ciência. E o que isso envolve? Envolve a prática social, o que as pessoas fazem, as práticas discursivas, ou seja, o que vai ser produzido, entendeu? O que vai ser discutido, a interpretação dos dados, o que envolve também muito a questão de intertextualidade, principalmente metalinguística, a descrição dessa popularização da ciência também, o que envolve a gramática, a coesão, é basicamente a descrição já envolve um corpo na estrutura de um periódico que poderia ser usado como instrumento de divulgação de ciência. E para isso é fundamental o léxico, a gramática e principalmente o texto sendo bastante estrutural. Outra questão também, dentro dessas boas práticas de popularização da ciência, como eu falei anteriormente, são as competências que, no caso, elas deveriam ser intercaladas, deveriam ser integradas de modo a mesclar o conhecimento e assim facilitar essa divulgação da ciência. Seria, no caso, a competência linguística, a subcompetência estratégica, a competência metacomunicacional e a competência textual, que são extremamente importantes para poder convencer a população da importância da ciência. E tudo isso com uma única finalidade de atingir a nossa sociedade. Utilizar de vários instrumentos de comunicação da ciência, tentando convencer ao máximo o leitor daquele conteúdo que está sendo transmitido, usando e abusando dessas 3 competências, para poder atingir grandemente a sociedade. Bom, quanto à crítica dos autores, o que é ressaltado grandemente nos 3 artigos, todos eles falam e ressaltam uma crítica à educação e como que essa educação ela deveria ser abordada nas escolas, como que isso deveria ser aplicado para com os alunos, porque como eu já falei anteriormente nos slides anteriores, os alunos também eles podem promover a ciência e dependendo da maneira que isso for aplicado, vai facilitar grandemente a compreensão dos alunos. E uma outra questão também, como já foi falado também anteriormente, e que os autores também ressaltam, é a presença de vários aspectos contextuais que devem estar presentes no campo da comunicação. Ou seja, as diferentes subcompetências dentro do campo comunicativo, os diferentes assuntos, domínios que devem ser empregados e que são de suma importância para poder ajudar na divulgação e facilitar a compreensão da ciência. E uma outra questão também, o que envolve também é o ouvinte, no caso, a pessoa que está recebendo o conteúdo que envolve ciência, ele ter uma boa noção do conteúdo abordado. E isso implica basicamente no que foi falado anteriormente nos slides, que seria basicamente a pessoa ter uma noção do texto, do esqueleto do texto e do que é abordado, para poder facilitar mais ainda a compreensão. E como resultados, os autores dos demais artigos que nós fizemos o levantamento, eles levaram em consideração o sentido dessa expansão dialógica.
e o que envolve diferentes modalidades dentro da comunicação que devam ser abordadas. Essa que é a verdade. Ou seja, mostrar como que a expansão dialógica, o domínio de diferentes assuntos é de extrema importância para facilitar a compreensão da ciência e das diferentes formas de linguagem. E essas são nossas referências e muito obrigado.